Olá! Aqui é o Roubados com Estilo. Apresentamos os golpes financeiros mais absurdos da história, quando a criatividade criminosa não conhece limites. Era uma terça-feira aparentemente normal quando Roberto Silva, contabilista de 45 anos, recebeu um e-mail que mudaria sua vida para sempre. Não exatamente para melhor, diga-se de passagem. O remetente: Príncipe Abubakar, de uma nação africana que nem o Google Maps conseguia localizar. A proposta: simplesmente irresistível, $50 milhões esperando para serem transferidos, e tudo o que Roberto precisava fazer era ajudar com uma pequena taxa de processamento de apenas R$5.000. Que barganha! Pensou Roberto, ignorando completamente o fato de que príncipes africanos raramente precisam de ajuda de contabilistas de Taubaté para movimentar fortunas. Mas a ganância tem dessas coisas, transforma pessoas normais em candidatos ao Darwin Awards financeiro. Roberto não foi o primeiro, nem será o último. A história está repleta de golpes tão criativos quanto devastadores, alguns tão absurdos que parecem roteiros de comédia rejeitados por produtores de cinema. Mas a realidade supera a ficção, especialmente quando o dinheiro está envolvido. Vamos começar com um clássico, o famoso golpe do bilhete premiado. Imagina a cena: você está caminhando tranquilamente pela rua quando um desconhecido se aproxima, obviamente nervoso, segurando um bilhete de loteria. Amigo, ele diz, acabei de descobrir que este bilhete é premiado, vale R$100.000. Mas tenho um problema, sou imigrante ilegal e não posso resgatar o prémio. Que tal você ficar com 50 mil e eu com 50 mil? Só preciso de 5 mil seus para pagar as taxas. O que poderia dar errado, não é mesmo? Absolutamente tudo, é claro. O bilhete é falso, o imigrante é brasileiro nato, e os R$5.000 desaparecem mais rápido que sanidade em reality show. Mas o genial desse golpe é a sua simplicidade, explora a ganância humana com a sutileza de um elefante numa loja de cristais. Depois temos o golpe do falso investimento, que evoluiu magnificamente na era digital. Antes, os golpistas precisavam vestir terno e alugar um escritório para impressionar. Hoje, basta um site bem feito e alguns depoimentos fake no YouTube. Ganhe 30% ao mês investindo em moedas digitais de países que não existem. Parece legítimo, não é? Especialmente quando tem aquele gráfico bonitinho mostrando crescimento exponencial. Maria da Silva, aposentada de 67 anos, caiu nessa. Investiu suas economias de toda uma vida em Afrocoin, uma criptomoeda supostamente lastreada em diamantes da África. Problema: a África em questão era uma cidade fictícia criada pelos golpistas, e os diamantes eram pedras de aquário compradas na feira do bairro. Maria descobriu isso quando tentou sacar seus lucros e recebeu como resposta um e-mail dizendo que seu dinheiro estava temporariamente congelado devido a flutuações no mercado de diamantes africanos. Temporariamente, claro. Como a adolescência ou a promessa de que vou-te ligar depois. O mais fascinante nos golpes financeiros é a criatividade ilimitada dos criminosos. Eles são verdadeiros artistas da enganação, Picassos da picartagem. Tomemos como exemplo o golpe do romance virtual, que combina adbreak com bankruptcy de forma magistral. João, empresário de 50 anos, recém-divorciado, conheceu Helena numa rede social. Ela era linda, inteligente e morava em Kiev. As conversas fluíam naturalmente, os sentimentos floresciam, e João finalmente havia encontrado o amor da sua vida. Pequeno detalhe: Helena era na verdade Edson, desempregado de 28 anos, morando com a mãe em Osasco. Mas Edson tinha talento. Durante meses, construiu um relacionamento virtual perfeito, usando fotos roubadas de uma modelo ucraniana e um tradutor online para adicionar aquele charme eslavo. Quando finalmente pediu ajuda para comprar passagem para o Brasil, João nem hesitou. R$15.000 depois, Helena sumiu como dignidade em debate político. O genial desse golpe é que não rouba apenas dinheiro, rouba esperança, sonhos, a capacidade de confiar novamente. É como se os golpistas tivessem mestrado em psicologia criminal, PhD em aproveitamento de vulnerabilidades humanas. E que tal o golpe da herança inesperada? Esse é um clássico que nunca sai de moda, como jeans ou a capacidade humana de fazer escolhas questionáveis. Funciona assim: você recebe uma ligação de um advogado informando que um parente distante morreu e deixou uma herança milionária. Você nem sabia que tinha parentes ricos, mas ei, surpresas acontecem, não é? Carla, enfermeira de 34 anos, recebeu essa ligação numa sexta-feira. Segundo o Dr. Osvaldo, ela havia herdado R$2 milhões de uma tia-avó que morava na Suíça. Carla nem sabia que tinha uma tia-avó, muito menos uma que morava na Suíça, mas quem é ela para questionar a generosidade do destino? O processo era simples, apenas algumas taxas pequenas para a liberação dos documentos. Primeiro foram R$3.000 para a autenticação cartorial internacional.
Depois mais 5.000 para taxas consulares. Em seguida, 8.000 para liberação bancária. A cada pagamento, Dr. Osvaldo assegurava que era o último, que a herança estava quase liberada. 6 meses e 30.000 reais depois, Carla descobriu que sua única herança real eram dívidas no cartão de crédito e uma lição valiosa sobre a diferença entre otimismo e ingenuidade. Análise da situação. Quando a lógica vai de férias agora, vamos analisar essas obras-primas da criminalidade financeira com o rigor científico que elas merecem. Ou seja, nenhum, porque não há lógica que explique como pessoas inteligentes caem em golpes tão óbvios. O primeiro fator é a ganância, essa companheira inseparável da humanidade desde que o primeiro homem das cavernas pensou talvez eu possa trocar esta pedra por 2 pedras. A ganância é como aquele amigo que sempre te convence a fazer besteira, persuasiva, insistente e com um histórico terrível de decisões. Quando alguém oferece retornos de 30% ao mês, a resposta lógica seria: amigo, se você tem uma fórmula mágica para ganhar dinheiro, porque está compartilhando comigo ao invés de estar numa ilha particular contando seu dinheiro? Mas a ganância sussurra: e se for verdade? E se você estiver perdendo a oportunidade da sua vida? O segundo fator é a urgência artificial. Golpistas são mestres em criar pressa onde não deveria haver. Esta oferta expira em 24 horas. Vagas limitadas. Último dia para investir. É como se o universo inteiro conspirasse para que você tome uma decisão financeira importante sem pensar direito. Roberto, nosso contabilista do início da história, foi pressionado pelo príncipe Abubacar: meu amigo, preciso transferir este dinheiro urgentemente, pois meu país está em guerra e os bancos podem ser fechados a qualquer momento. Guerra. Que guerra? A única guerra ali era entre o senso comum de Roberto e sua carteira. O terceiro fator é a validação social fabricada. Golpistas modernos são experts em criar a ilusão de que outras pessoas já aderiram ao esquema. Sites com depoimentos fake, perfis falsos nas redes sociais, até mesmo clientes satisfeitos que ligam para dar depoimentos. É como se criassem um universo paralelo onde todo mundo está ficando rico, exceto você. Maria, nossa aposentada da Afrocoin, foi bombardeada com provas de que outros investidores estavam lucrando milhões. Vídeos de pessoas contando maços de dinheiro, capturas de tela de extratos bancários, e uma comunidade online inteira de investidores cantando louvores à moeda africana inexistente. O quarto fator é a exploração emocional. Golpistas são como psicólogos do mal, eles identificam vulnerabilidades e atacam exatamente onde dói. Pessoas solitárias caem em golpes românticos, pessoas endividadas caem em esquemas de enriquecimento rápido, pessoas desesperadas caem em qualquer coisa que prometa solução mágica. João, nosso empresário apaixonado, estava emocionalmente vulnerável após o divórcio. Edson, Helena explorou essa vulnerabilidade como um verdadeiro artista da manipulação. Cada mensagem era calculada para criar dependência emocional, cada conversa construía um futuro imaginário onde eles seriam felizes para sempre. O quinto fator é a complexidade desnecessária. Golpistas adoram criar processos complicados, cheios de termos técnicos e burocracias imaginárias. Isso serve para 2 propósitos. Primeiro, confundir a vítima para que ela não faça perguntas inconvenientes. Segundo, criar a ilusão de legitimidade, porque se é tão complexo, deve ser real. Carla, nossa enfermeira da herança suíça, foi submetida a um processo que mais parecia roteiro de filme de espionagem. Documentos que precisavam ser autenticados em 3 países diferentes, assinaturas que só podiam ser feitas em papel timbrado específico, taxas que só podiam ser pagas em horários específicos para sincronização internacional dos sistemas bancários. A psicologia do golpe, porque pessoas inteligentes fazem escolhas burras. A verdade inconveniente é que qualquer pessoa pode ser vítima de golpe. Não é questão de inteligência, é questão de estar no lugar errado, no momento errado, com o estado emocional errado. É como pegar gripe, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo, mas se baixar a guarda no momento errado, tchau imunidade. Os golpistas sabem disso. Eles não procuram pessoas burras, procuram pessoas em situações específicas. O contabilista que acabou de se separar e está carente de emoção em sua vida. A aposentada que vê suas economias derretendo com a inflação. O empresário que precisa de dinheiro rápido para salvar o negócio. É como pescar, você não precisa do peixe mais burro do lago, você precisa do peixe mais faminto. E aqui está o ponto mais cruel: os golpistas são bons no que fazem. Eles estudam psicologia humana, testam abordagens, refinam técnicas. Enquanto isso, suas vítimas são pessoas normais, vivendo suas vidas normais, sem treinamento específico para detectar manipulação profissional. É como colocar um amador para lutar boxe contra um campeão mundial. O resultado é previsível, mas isso não significa que o amador seja inferior, ele simplesmente não tem as ferramentas necessárias para a luta.
Os golpes evoluem, mas a essência permanece. O que mais impressiona é como os golpes evoluem tecnologicamente mas mantêm a mesma essência psicológica. O golpe da carta nigeriana virou e-mail, depois WhatsApp, depois mensagem no Instagram. O golpe do bilhete premiado virou raspadinha falsa, depois aplicativo de loteria fake. Mas todos exploram os mesmos pontos: ganância, urgência, validação social, vulnerabilidade emocional e complexidade desnecessária. É como se existisse uma fórmula universal para enganar pessoas, e os golpistas apenas adaptassem a apresentação para cada época. Roberto poderia ter sido enganado em 1990 por uma carta, em 2010 por um e-mail, e em 2024 por uma mensagem no Telegram. O meio muda, mas a mensagem permanece: você pode ficar rico rapidinho, basta confiar em mim. Conclusões: lições de uma comédia trágica depois de analisar esses casos com toda a seriedade que eles merecem, ou seja, o mínimo possível, algumas conclusões se tornam inevitáveis. Primeira lição: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Esta frase deveria ser tatuada na testa de toda pessoa que possui conta bancária. Se alguém está oferecendo retornos impossíveis, ganhos garantidos, ou oportunidades únicas, a única coisa única ali é a criatividade do golpista. Segunda lição: pressa é inimiga da perfeição, especialmente quando se trata de dinheiro. Qualquer oportunidade que exija decisão imediata é automaticamente suspeita. Investimentos legítimos não têm prazo de validade de 24 horas, e príncipes africanos podem esperar alguns dias para suas transferências milionárias. Terceira lição: desconfie de validação social online. Na era digital, qualquer um pode criar um exército de perfis falsos, depoimentos inventados e comunidades fictícias. Se a única prova de que algo funciona são testemunhos na internet, é melhor procurar evidências mais sólidas. Quarta lição: nunca tome decisões financeiras importantes quando estiver emocionalmente vulnerável. Golpistas são como predadores, eles atacam quando a presa está fraca. Se você está passando por divórcio, luto, desemprego ou qualquer crise emocional, evite fazer investimentos ou mudanças financeiras drásticas. Quinta lição: simplicidade é suspeita quando se trata de dinheiro fácil. Se o processo para ganhar milhões fosse realmente simples, todo mundo seria milionário. Desconfie de fórmulas mágicas, segredos revelados e métodos revolucionários que prometem transformar sua vida financeira da noite para o dia. Sexta lição: sempre busque a segunda opinião. Antes de investir dinheiro em qualquer coisa, consulte um amigo, um familiar, um profissional da área. Golpistas detestam quando suas vítimas buscam conselhos externos, porque sabem que qualquer pessoa de fora da bolha emocional consegue ver os problemas óbvios. Sétima lição: eduque-se financeiramente. Conhecimento é a melhor defesa contra golpes. Quanto mais você entende sobre investimentos, economia e mercado financeiro, mais difícil fica de ser enganado por propostas absurdas. Oitava lição: aceite que você pode ser enganado. A arrogância é uma das principais vulnerabilidades. Pessoas que pensam isso nunca aconteceria comigo são alvos perfeitos, porque baixam a guarda. Humildade é um escudo contra a manipulação. No final das contas, os golpes financeiros são uma constante na história humana porque exploram aspectos fundamentais da natureza humana: ganância, esperança, medo e a eterna busca por soluções fáceis para problemas complexos. Roberto, Maria, João e Carla não eram pessoas más ou especialmente ingênuas. Eram pessoas normais que se encontraram em situações onde suas defesas psicológicas estavam baixas e encontraram predadores habilidosos que souberam explorar essas vulnerabilidades. A verdadeira tragédia não é o dinheiro perdido, dinheiro se recupera. A verdadeira tragédia é a perda da confiança, da esperança, da capacidade de acreditar que o mundo ainda tem pessoas decentes. Mas há esperança. Cada golpe desmascarado, cada história contada, cada pessoa alertada é uma vitória pequena contra a indústria da enganação. É como vacinação: quanto mais pessoas imunizadas contra essas técnicas, menor o número de vítimas potenciais. Por isso, compartilhe conhecimento. Conte estas histórias. Alerte seus amigos, familiares, vizinhos. Seja o amigo chato que sempre pergunta: você tem certeza de que isso é legítimo? Porque às vezes, ser chato salva carteiras. E lembre-se, no mundo dos investimentos, não existem almoços grátis. Se alguém está oferecendo um banquete de graça, provavelmente você é o prato principal. Se gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, curta e partilhe o vídeo.